Olá, tudo bem? Esta é a segunda parte do vídeo sobre a minha história. No primeiro vídeo, eu contei um pouco da minha infância, minha relação com a leitura, com os livros, falei da minha faculdade de engenharia que eu cursei, né? E depois eu disse que eu havia prestado um vestibular para estudar numa faculdade de música em São Paulo. Isso foi no ano de 2002, mas eu fiquei apenas um ano nessa faculdade, né? Eu saí depois do primeiro ano, porque na época eu já estava preocupado em realmente trabalhar, entendeu? Começar a trabalhar, né? Então eu saí da faculdade e estudei para um concurso público, né? E fui aprovado em 2005 no concurso para o cargo que eu ocupo hoje, né? Bom, e o que ocorreu? Logo depois, né, de eu ter sido ter feito a prova, né, do concurso, alguns dias depois eu descobri que eu estava com câncer no sistema linfático. Bem, eu fiquei internado por 6 meses no hospital para realizar o tratamento contra esse câncer. Foi uma experiência muito importante para mim, porque me mostrou algo que foi fundamental para eu me tornar escritor, na verdade, né? Na época, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu compunha canções, né? Eu escrevia canções, letra e música, né? E o que aconteceu? Quando eu fiquei lá no hospital, né, durante 6 meses, o que eu observei, né? Como eu vou contar uma experiência de uma internação hospitalar de 6 meses, um tratamento contra um câncer, numa canção de 2 minutos e meio? Ou numa sequência de canções, tanto faz. Eu me deparei com este impasse, entendeu? Porque eu sabia que ia ser muito difícil fazer isso, né? E o que acontece? O que eu percebi com essa experiência? Que existem certos temas, certos assuntos, principalmente no que tange a profundidade com que você quer abordar esses assuntos, eles não cabem numa canção de 2 minutos e meio, né? Eles não são temas passíveis, né, de serem tratados numa canção popular ou numa canção comercial, como queira. Então eu me deparei com um limite aí. Eu percebi que eu jamais poderia contar aquela experiência que era tão importante para mim em canções, né? A partir desse momento, então, o que ocorreu? Eu comecei a lentamente migrar da música para a literatura. Compreende? Porque eu percebi, eu descobri, eu já estava lendo naquela época Dostoiévski, Kafka, como eu disse lá no primeiro vídeo, e eu percebi que aquele tipo de tema, aquela história que eu estava vivendo, né? Se eu desejasse um dia contar isso, não seria através de uma canção, deveria ser através da literatura, né? Então eu percebi que eu tinha que realmente mudar. A partir desse momento eu fui deixando a música de lado para me dedicar à literatura. É que é importante ressaltar aqui que eu não fiz essa mudança de um dia para o outro, nem em 6 meses. Levou um bom tempo aí até eu realmente não apenas compreender o que havia acontecido comigo, né? Mas incorporar isso num comportamento, né? Num novo comportamento, uma nova forma de encarar a criação, né? E o que ocorreu? Eu sei que pode parecer um pouco clichê, né? O que eu vou dizer aqui agora, mas eu não escolhi a literatura, né? Na verdade, eu escolhi a música, né? Eu comecei compondo canções, né? Foi a vida que foi me mostrando as limitações desse meio de expressão e acabou me revelando aí a literatura, né? O que ocorreu é que o que eu ganhei com tudo isso, né? Eu percebi que existia um potencial dentro de mim que estava escondido, né?
e que não poderia ser revelada através de um outro meio de expressão que não a literatura. Compreende? Eu comecei então, aos poucos, escrever, né? Eu, em 2010, aí mais ou menos, 2011, eu escrevi um romance bem ruim, onde eu cometi um romance em que eu cometi muitos erros, né? E por isso, exatamente por isso, foi uma experiência muito importante para mim, porque eu aprendi muito com todos esses erros que eu cometi, né? E foi muito importante para mim. E um pouco depois, em 2011, 2012, ocorreu aquele famoso prêmio Jabuti, onde houve, naquela edição, né? Houve uma polêmica muito grande em torno do jurado C, que ele havia dado nota 0 para uma escritora já bem conhecida, já bem experiente. E foi eu acompanhei toda essa polêmica aí, porque na Ilustrada de sábado, que é dedicada à literatura, né? Eu lia todo sábado Ilustrada e naquelas semanas ali parecia uma novela, né? Cada sábado tinha um capítulo novo da novela, até que o nome do jurado foi revelado e pela primeira vez eu li o nome do professor Rodrigo Gurgel. Um pouco depois, né, eu já soube que ele tinha alguns cursos na internet e eu comecei a estudar com ele. Fiz 2 cursos inicialmente, com a base da criação literária, prática de leitura e formação de estilo. Eu fiz esses 2 cursos e lá para 2013 eu comecei a escrever o romance que estou escrevendo ainda hoje, em 2022. Tá? Então, mais ou menos 9 anos eu comecei a escrever esse livro que eu ainda estou escrevendo, né? E em 2014 eu fiz a oficina, eu cursei a primeira oficina de escrita criativa do professor Gurgel, que foi um curso presencial em São Paulo, na casa dele, né? Eu lembro que eu saía, foi aos sábados, né, esse curso, e eu saía daqui de Poços de Caldas às 7 da manhã e chegava em casa às 11 da noite, né? Ia todo sábado, né? Então, o segundo semestre de 2014 os meus sábados foram dedicados à oficina, né? E o que aconteceu aí nessa época, né? Nessa primeira oficina, o professor Gurgel leu lá as primeiras páginas desse meu romance, né? Pouco tempo depois, acho que 1 ano e meio depois, eu fiz uma outra oficina dele, uma oficina de escrita criativa, mas um módulo avançado, que ele fez uma época aí. Já era um curso pela internet, e aí, nesse curso, ele leu mais algumas páginas desse livro. E hoje, eu curso a mentoria, que é a primeira edição da mentoria do professor Gurgel, e ele já está lendo aí várias outras páginas, já está lendo até pontos da história bem mais para frente, assim, né? Mas eu não vou tratar nesse vídeo sobre o meu romance, eu vou gravar um vídeo exclusivamente para isso, né? Em que eu vou contar a minha história aí, do que trata o meu livro, né? E basicamente era isso que eu tinha que contar hoje aqui a respeito da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que compartilhem com pessoas interessadas em literatura. Convidem pessoas para se inscrever no canal. Já tem aí uma série de vídeos aí lá no canal para vocês explorarem. E até o próximo vídeo.